Vamos hoje falar sobre números primos. Os números primos constituem um conjunto dos mais importantes da matemática. Mas isso depende de em qual conjunto nós está inserido o conjunto dos primos. Se nós falarmos assim, o conjunto dos inteiros, os inteiros são os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto dos inteiros, então, são os negativos, os positivos e o zero. Para o conjunto dos inteiros, a proposta de definição de números primos é a seguinte: o número é primo quando ele for divisível por si próprio pelo seu oposto por 1 e menos 1, apenas. Ou seja, o conjunto dos inteiros, menos 3 é número primo, porque ele foi divisível por menos 3, 3, menos 1 e 1. Então, o número inteiro é primo se ele tem 4 divisores. Somente 4 divisores, nenhum a mais, nenhum a menos. O número 6 não é primo, porque tem 6, menos 6, 3, menos 3, 2, menos 2, 1, menos 1. Então, tem uma quantidade maior de números divisores. Então, isso significa que esse número 6 não é primo. No conjunto dos naturais, que são os que nós mais tratamos nesse caso, e, de certa forma, dos inteiros positivos, o conjunto dos número é primo se ele for divisível por si próprio, pela unidade, e for diferente de 1. Porque 1 não é primo, por definição. 1 não é primo. Então, o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. e tal, nós podemos separar em 3 subconjuntos. O conjunto formado pelo 1, que não é primo e nem composto. Os números compostos, que são o número 4, 6, 8, 9, 12, assim por diante. São números que não são primos. E os primos que são 2, 3, 5. Como é que define o número primo, então? O número 2 é primo? Sim, porque quais são os divisores de 2? 1 e 2. Só tem 2 divisores. O número 3 é primo? Sim, porque tem 1 e 3. O número 5 é primo? Sim, porque tem o número 1 e 5 como divisores e somente eles como divisores. O número 8 é primo? Não, não é primo, porque tem como divisores 1, 2, 4 e 8. Tem mais divisores. Então, esse é o conjunto dos números primos. Uma certa feita caiu no vestibular de São Paulo, acho que foi da PUC São Paulo. 2/3 é primo. E foi uma questão polêmica, porque muita gente escreveu que 2/3 é primo porque só tem divisores ele mesmo e 1. Outros falaram, não, ele é composto porque tem mais divisores, 2, 3, 5, 4 quintos. A resposta significaria o seguinte: 2/3 não é primo e nem composto, não é inteiro, é número racional. O conjunto dos primos, o conceito de primo, é exclusivo para os números inteiros e para os números naturais. Então, o que nós caracterizamos é esse conjunto é cheio de mistérios. Muita coisa nós temos a falar sobre os conjuntos dos números primos. A primeira questão é: quantos são? Quantos são os números primos? Euclides, isso já há 400 anos antes de Cristo, respondeu essa questão demonstrando que o conjunto dos primos é infinito. Ele fez uma demonstração interessantíssima. Ele supôs que o conjunto dos primos fosse finito
E, a partir dessa conclusão, ele mostrou que isso é um absurdo, porque ele colocou um número primo além do maior e mostrou que esse número não pode ser composto. Então, nós sabemos que o conjunto dos números primos é infinito. Mas tem outras situações que são mais interessantes ainda. Como representar o conjunto dos números primos? Bom, eu posso falar para vocês 2 vezes k, k é um número inteiro, é sempre um número par, é verdade. 2k mais 1 é sempre um número ímpar. E como é que eu represento o número primo? Não represento. Eu não sei, não consigo representar o número conjunto dos primos por uma forma genérica. Então, nós até hoje não temos uma definição de como representar esse conjunto. Dado um número qualquer, como eu sei que ele é número primo ou é composto? Aí a busca foi incessante durante muitos e muitos anos. Começou com o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes fez uma tabela com muitos números muito grandes, mas daí ele falou assim, 1 não é primo, por quê? Por definição não é primo. 2 é primo. Então eu vou eliminar todos os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, 12, e elimino todos os números pares do conjunto. Aí 3 é primo. Aí ele vai eliminar todos os números que são múltiplos de 3. 6, 9, 12, 15, e assim sucessivamente. Esse crivo nos dá realmente todos os números que são, os que sobrarem, são números primos. Agora, o problema todo é que para eu descobrir um número muito grande, eu terei uma dificuldade imensa, porque é quase impossível ficar fazendo com números enormes. E quando eu falo números enormes, é o seguinte, 2 números primos multiplicados pode dar uma senha maravilhosa, porque ninguém vai descobrir isso em números enormes, com muitos algarismos. Então, esse conceito de número primo é fundamental para outras coisas, além de nós entendermos as buscas matemáticas, simplesmente matemáticas. No século XXI, cientistas conseguiram demonstrar, matemáticos, que um programa de computador, eu coloco qualquer número lá e eu, com uma simples apertar de tecla, eu descubro se ele é primo ou se ele é composto. Mas isso foi só agora, nesse século. Coisa que nós tentamos fazer há muitos e muitos anos atrás, com algumas alternativas. Por exemplo, se eu quiser pegar o número 47.027 e eu pergunto se o número é primo ou composto, eu tinha que buscar, fazer um crivo de Eratóstenes, por exemplo, com o número 48.000 e fazer todo esse processo que eu falei agora há pouco. Porém, agora, recentemente, nós temos, nesse século, condições de descobrir imediatamente se o número é primo ou é composto. Então, são essas as situações que nós queremos falar de números primos. Eu quero lembrar uma coisa que é interessante. Eu posso fazer um conjunto enorme de números consecutivos, todos eles compostos. Mais de 10 mil, 100 mil, 10 milhões de números consecutivos. Para isso eu uso o conceito de número fatorial. Eu pego o número fatorial n fatorial, o fatorial é um número assim, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes e assim por diante. Sempre o número n fatorial é n menos 1, n menos 2 até 2, 1. E então eu posso pegar esse número fatorial
n fatorial e somar com 2, com 3, com 4, com 5, e eles serão todos números compostos, porque o fatorial n fatorial mais 2 é divisível por 2, n fatorial mais 3 é divisível por 3, e assim sucessivamente. Olha que coisa mais maluca, né? Então eu consigo fazer uma sucessão de números naturais imensa e todinha com números compostos. Então os números primos, eles são infinitos, mas eles podem dar saltos enormes na sucessão dos números naturais. Saltos enormes, mas continuam sendo números primos. Eles são infinitos. Por exemplo, sabe o que são números primos gêmeos? 2 e 3. São números consecutivos e primos. São os únicos que são dois números consecutivos e primos. Mas números primos gêmeos são 5 e 7. São números consecutivos nos ímpares. Porque o único par que é primo é o 2. Todos os demais pares são múltiplos de 2. Então, não são mais números primos. Então, 5 e 7 são dois números consecutivos ímpares primos. 11 e 13 consecutivos ímpares. 17 e 19 consecutivos ímpares e são primos. Esses são os famosos números primos gêmeos. Quantos são? Não sabemos. Porque o conjunto dos números primos é um conjunto que ainda tem muitas dúvidas, muitas situações em aberto. Para encerrar esse nosso rápido bate-papo, eu queria só lembrar uma situação seguinte. Seja um número n maior que 2. Um número n maior que 2. Número par, n par. 4. 4 é igual a 2 mais 2. 4, um número par maior que 2, é a soma de dois números primos. 6. 3 mais 3. 3 mais 3 são números primos. 8. 8 é a soma de 5 mais 3. Soma de dois números primos. 10. 7 mais 3. Soma de dois números primos. 12. 5 mais 7. Soma de dois números primos. 14. 7 mais 7. 16. 16 é 13 mais 3. 18. 18 é 11 mais 7. 20. 13 mais 7. Então, eu posso generalizar. Eu posso dizer, qualquer número par maior que 2 é sempre a soma de dois números primos. Essa é a famosa conjectura de Goldbeck. Parece uma coisa muito simples, não é verdade? Parece que realmente isso é verdade. Pois estamos já estudando números imensos, pares, e que continuam sendo a soma de dois primos. Mas ninguém até hoje conseguiu descobrir como se isso fosse demonstrado. Então, números primos, conjunto cheio de mistérios, mas é um número fascinante. É o que eu queria passar para vocês hoje.